Uma alegria poder estar aqui e receber vocês aqui também para adorar o nome do Senhor Jesus Cristo. Quando crescer eu quero tocar igual vocês, né? Vamos tocar mais uma, não? Ah, então tá bom, né? Meus irmãos, como é bom poder estar na casa do Senhor. Hoje pela manhã tivemos aqui uma programação tão bonita com os nossos adolescentes, com jovens participando. E nós louvamos a Deus por tudo aquilo que aconteceu aqui. E depois disso eu falei com minha esposa, acho que eu vou colocar um terno de cor diferente. Próximo teatro não vão falar que o pastor usa o mesmo terno sempre, né? Mas foi maravilhoso, parabéns vocês, adolescentes ficaram aqui, se empenharam, treinaram bastante, fiquei muito feliz de ver todos vocês aqui. Tinha alguns aqui que já eram mais do que jovens, né? O Douglas, né? O Júnior, mas fazem parte também, né? Faz parte da igreja. Mas eu quero chamar o Pedro para vir aqui rapidinho, cadê o Pedro, né? Seminarista Pedro, pela graça do Senhor, em breve, vai ser pastor Pedro. E aquela ideia de, o PP, não, agora é o pastor Pedro, né? Em nome de Jesus. Ele e o irmão Fernando fizeram a prova ontem pela ordem dos pastores, que é o processo para o concílio. E eles foram aprovados. E Deus o abençoou, né? Foi com quase nota máxima, praticamente, né? Bateu na trave por causa de uma questão, mas foi ótimo, né? Tirou 9,5, irmãos. De 0 a 10 está bom demais. Uma salva de palmas aqui, né? Deus abençoe. E nós vamos orar. Dia 13 de setembro, num sábado, pela manhã, nós teremos aqui a realização do concílio do Pedro e do irmão Fernando. Então, os irmãos vão estar recebendo os convites, mas vamos orar pela vida deles, pelo chamado que Deus tem para eles. Às vezes as pessoas falam, ele vai ser pastor de jovens. Não, ele vai ser consagrado pastor. Agora, aonde ele vai atuar? Jovens, adultos, casais ou titular, aí é com o Senhor Jesus Cristo, né? Ele é pastor, chamado por Deus desde o ventre da sua mãe. Então nós vamos orar pela vida dele. O irmão Fernando está lá no Quitandinho agora. Ore pela vida dele também. Estenda a sua mão. É sempre bom estarmos pedindo as bênçãos do Senhor. Pai, como é bom saber, ó Deus, que o Senhor tem levantado aqui nesta igreja homens e mulheres cheias da Tua presença, ó Deus, cheios do Teu poder para anunciar a Tua palavra. Pessoas, ó Deus, que se sentiram vocacionados e hoje já estão no campo pregando a Tua palavra. E agora, ó Deus, o Teu servo, irmão Pedro, ó Deus, que muito em breve passará agora pelo concílio, pelo exame, ó Deus, na certeza de que o Senhor o abençoará. E ele, ó Deus, sendo aprovado, no domingo pela manhã, no dia 14, poderá ser, ó Deus, também consagrado. Nós, ó Deus, nesse momento, te agradecemos pela vida dele e pedimos as bênçãos do Senhor sobre a sua vida, sobre o ministério que o Senhor tem para ele e sobre também os seus sonhos, sobre a sua vida sentimental. E que tudo o que ele fizer seja tão somente para a honra e para a glória de Jesus Cristo. Nós pedimos pela vida do irmão Fernando também, abençoando, ó Deus, no chamado que o Senhor tem dado para ele. Em nome de Jesus, a razão da nossa vida. Amém. Abra sua Bíblia em Isaías. Profeta Isaías, capítulo 36, é o texto que nós vamos estudar nesta noite. Livro do profeta Isaías, capítulo 36. Assim nos ensina a santa palavra do Senhor. Isaías 36, verso 1. E aconteceu, no ano 14º do rei Ezequias, que Senaqueribe, rei da Síria, subiu contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. Então o rei da Síria enviou a Rabsaque de Laquis a Jerusalém, ao rei Ezequias, com um grande exército. E ele parou junto ao aqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavandeiro. E então saíram a ter com ele Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista. Vamos parar por aqui, vamos orar. Pai, nós estamos agora diante da Tua santa palavra, e reconhecemos, ó Deus, que a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. Obrigado, ó Deus, porque cremos que a Tua palavra lida e explicada é o Senhor falando profundamente aos nossos corações. Usa minha vida, ó Deus, como instrumento nas Tuas mãos, para que o louvor, a glória, o domínio e o poder sejam dados tão somente ao nome de Jesus Cristo. E é nesse nome que nós oramos, aquele que é a razão da nossa vida, Cristo Jesus. Amém.
Aqui está um texto, talvez conhecido por alguns que gostam do Antigo Testamento, talvez não conhecido por outros. Esse é um relato sobre a vida de um rei chamado Ezequias. E Ezequias foi rei de Judá, e Judá era o reino do sul. E o que me chama a atenção é que Ezequias, ele vivenciou de perto o que era desfrutar do seu próprio nome. Porque Ezequias, em hebraico, significa só o Senhor é quem me fortalece. É um nome bonito. Dar o nome desse ao seu filho, a sua filha, não poderia ter esse nome. Mas o menino que tinha esse nome, ele se sentia honrado em ter esta expressão: Deus é aquele que fortalece a minha vida. E sabe o que me chama a atenção? Que o rei Ezequias viveu por volta do século 8 a.C. Ele foi o 13º rei de Judá. E ele reinou por 29 anos, aproximadamente do ano 700 a 671 a.C. E ele é conhecido por suas reformas religiosas, por ter sobrevivido a uma doença mortal, na qual ele chorou dizendo: Deus, me dê mais um tempo de vida, não me leve agora. E assim, Deus concedeu para ele mais 15 anos de vida, e nós conhecemos bastante a história dele. Portanto, Ezequias foi um rei que viveu muitas experiências marcantes como chefe de uma nação, como chefe de uma grande família que era a nação de Judá. E aqui, nesse texto, ele estava vendo o seu povo vivendo momentos de angústias, momentos de adversidades, em uma expectativa de ter dias melhores para a nação, porque eles estavam sendo afrontados pela grande Assíria, que já tinha dominado o reino do norte, no ano 722, pelo rei Sargão I. E nessa noite, nós vamos ver como que Deus agiu na vida de Ezequias, como que Deus fez o nome dele valer, o fortaleceu, como Deus trabalhou na vida, não só de Ezequias, mas de todas as famílias de Judá, diante desta grande adversidade. É por isso que o texto que nós vamos trabalhar em Isaías 36 e 37 é um texto muito especial, que eu quero que você mantenha sua Bíblia aberta. Para quem não sabe, a Assíria foi um império que dominou o Oriente Médio do ano 911 a 609, cerca de 302 anos de dominação. E a história bíblica nos revela que foi essa mesma Assíria que destruiu o reino do norte de uma forma cruel. Destruiu o reino do norte de uma forma que o reino do norte, que era o reino de Israel, nunca mais passou a ser o que era antes. E nós olhamos nesse texto de Isaías 36, algo que acontece agora com essa mesma Síria, mas agora diante deste mesmo reino querendo destruir Judá, uma vez que o reino do norte tinha sido destruído e nunca mais voltou a ser a nação de Israel. Somente o que sobrou foi o reino do sul. Mas agora a Assíria queria também dominar o reino do sul, mas eles não conseguiram. E sabe por quê? Porque Ezequias fez valer o seu nome. Ezequias se fortaleceu no Senhor. Ezequias entendeu que Deus iria ajudá-lo diante daquela adversidade, que o Deus a quem ele servia de todo o coração iria ajudá-lo a sair, mesmo ele não sabendo o que poderia fazer. Ele não tinha saída, mas ele confiou no Senhor. Esse Deus de Ezequias é o Deus dessa igreja, é o Deus da nossa vida, é o Deus que está presente aqui entre nós e em nós. Louvado seja o nome do Senhor. Ele está aqui. E sabe o que é incrível, irmãos? Que Judá sempre foi alvo da Síria. Judá sempre foi perseguido pela Síria. E nesse texto de Isaías 36, nós encontramos aqui o avanço da Síria, que parecia que agora a Síria ia de vez conquistar Judá, acabar com Jerusalém, porque diz o texto que todas as outras cidades de Judá já tinham sido tomadas. E é importante, irmãos, entender que a cidade de Jerusalém ficou completamente cercada, e por isso ficou sem comida. Por um momento ficou até sem água, mas o rei Ezequias já tinha feito um túnel subterrâneo que conseguia levar água até a terra de Jerusalém. Ou seja, até hoje existe esse túnel que está debaixo da terra, fresquinho e com água limpa, água potável.
E os inimigos não sabiam, porque a primeira coisa que eles faziam era fechar toda a fonte de água. Eles então ficaram sem comida, sem produtos inflamáveis para acender as suas lâmpadas, ou seja, estavam completamente isolados dentro de Jerusalém. O caos já tinha dominado Jerusalém. Pense comigo, humanamente falando, era impossível esses irmãos judeus saírem desta situação. E a Síria, por ter um exército poderoso, ela achava que o Deus de Judá era um Deus fraco, porque o reino do norte um dia serviu a Deus também, mas tinha abandonado a adoração ao Senhor e foi servir outros deuses. Então, na cabeça da Síria, Judá também tinha muitos deuses e também estava igual ao reino do norte. É por isso que esse texto de Isaías, o tempo inteiro, este homem chamado Rabsaque, ele vai zombar o tempo inteiro de Judá, eles vão zombar também de Ezequias e do Deus de Judá. E é interessante, irmãos, que Ezequias, como rei, como pai, como marido, ele estava angustiado por ver as famílias de Judá passando necessidades e passando momentos de aflições. E a grande questão aqui é como então Ezequias poderia convencer o povo, diante daquela adversidade, de que Deus iria fortalecê-los e de que Deus iria ajudá-los. A pergunta que eu faço é: será que nessa noite também a adversidade que nós estamos vivendo na nossa vida é maior do que aquela que Ezequias viveu há mais de 2.700 anos atrás? Será que aquilo que você tem enfrentado hoje, aos seus olhos, é tão impossível assim? Mais impossível do que aquela situação que Ezequias estava vivenciando? É por isso que eu quero pensar com os irmãos, como podemos superar as aflições desta vida? Como podemos superar as aflições desta vida? Algumas lições que estão nesse texto que eu quero compartilhar com os irmãos. A primeira delas: se nós queremos de fato superar as aflições da vida, nós temos que abandonar de vez a lei do retrovisor na nossa história. Como assim, pastor? Aquela lei que faz você sempre ficar olhando para o passado, sempre te faz olhar para aquilo que aconteceu na sua história, te tornou um prisioneiro ou uma prisioneira daquilo que você viveu no seu passado. E quem sabe você está aqui hoje, e as frustrações que você está vivendo são justamente porque você não conseguiu se libertar daquilo que aconteceu no seu passado. Veja comigo o versículo 4, continuando o texto vai dizer o quê? E o comandante do campo falou o quê? Digam a Ezequias: assim diz o grande rei, o rei da Síria. Em que você está baseando essa confiança? Ou seja, Ezequias mandou fechar o portão para que ninguém entrasse. Eles estavam então protegidos pelo muro da cidade de Jerusalém. Então, Rabsaque, o comandante de Senaqueribe, que era o rei da Síria, começou a gritar com seus soldados: vocês estão confiando em que é nessa portinha de madeira aí? Vocês estão confiando nesse reizinho de vocês chamado Ezequias? E olha como eles começam a ser sarcásticos e estão humilhando Ezequias e o povo de Judá. Verso 5: você diz que tem estratégia e força militar, mas não passam de palavras vãs. Ou seja, vocês têm um exército aí, mas a gente vai esmagar esse exército igual uma barata. O exército de vocês não podem vencer a gente. E aí ele vai dizer o quê? Em quem você confia para se rebelar contra mim? Quem você pensa que é para se levantar contra a grande Assíria? Verso 6, pois veja, agora você está confiando no Egito, aquela cana esmagada, que fura a mão de quem se apoia nela? Assim é o faraó, o rei do Egito, para todos os que dele dependem. Sabe o que é interessante? Eles achavam que Ezequias estava ali tendo aquela confiança, porque dependia de um apoio militar com o Egito. Só que o Egito também já tinha sido vencido pela Síria. Então, vocês estão achando que o Egito vai ajudar vocês, vocês estão perdendo tempo. Em quem vocês estão depositando a confiança? Aí agora, olha onde ele vai chegar no verso 7. Olha a zombaria. Se você me disser, no Senhor nosso Deus confiamos. Ué, não são dele os altos e os altares que Ezequias removeu, dizendo a Judá e a Jerusalém: vocês devem adorar aqui diante deste altar? Irmãos, deixa eu explicar para vocês. Aqui está um homem maligno chamado Rabsaque, comandante do rei Senaqueribe da Síria, que também era um homem maligno.
Rabsaque aqui, irmãos, ele conhecia exatamente a história, o passado de Judá. Ele sabia como funcionava a nação de Judá, porque ele também soube que antes do rei Ezequias assumir, quem que era o rei de Judá? O pai de Ezequias. Qual o nome dele? Acás. E o que o Acás tinha feito? Levantado muitos deuses, muitos ídolos no templo de Jerusalém e espalhando por toda a Judéia. Vocês conseguem imaginar? O povo de Judá estava adorando vários deuses, e de repente Ezequias assume o lugar do seu pai. E o que Ezequias faz? Se você olhar o verso 7, ele manda derrubar todos os altares, ele estabelece um culto ao único Deus vivo e verdadeiro. Ezequias arruma a bagunça que o seu pai Acás tinha feito. E naquele exato momento ele conclamou a nação do reino do sul, o reino de Judá, a buscar a Deus, a rasgar os corações, a servir o único e verdadeiro Senhor da vida deles, aquilo que o reino do norte não tinha feito. Só que para Rabsaque, ter vários deuses era algo necessário, porque na cabeça de Rabsaque, como um pagão, Judá estava sem os deuses, Judá estava desprovida das divindades que poderiam tentar protegê-la. E o que me chama a atenção aqui, que ele usa justamente a história de pecado do passado de Judá, para jogar na cara deles, naquele momento de angústia, que eles se sentiam desamparados, que agora o rei de vocês, Ezequias, que confiava no Senhor, ele mesmo destruiu o altar desse Senhor, achando que Deus, o Deus poderoso, aprovava ter vários ídolos dentro da nação. Ele nem imaginava que o que Ezequias estava fazendo era purificar Judá, era fortalecer Judá, era fazer com que Judá estivesse de fato de frente do Deus único e verdadeiro. Mas ele não, ele achava que Ezequias tinha desprovido Judá de toda a proteção de deuses. E foi por isso que ele zombou. Foi por isso que ele menosprezou o Deus de Judá, porque ele achava que o Deus de Judá estava preso num pedestal feito de barro ou de pedra, dentro de um templo em Jerusalém, e que tinha sido quebrado, ou seja, perdeu os seus poderes. Agora Ezequias não teria um álibi para dizer para a sua nação: gente, temos que confiar no Senhor, mas o Senhor é aquele que eu quebrei os altos. Era isso que Rabsaque pensava. Ele não entendia que o nosso Deus não vive em templos feitos por mãos de homens. O nosso Deus não é de barro, de pedra. O nosso Deus é vivo, é imortal, é onipresente, é onisciente, é onipotente, é o Deus todo-poderoso. Ele não imaginava isso. Rabsaque simplesmente zombou, porque ele soube que o passado de Judá era um passado de idolatria. E aí ele simplesmente falou para Ezequias e para todo o povo que estava naquele muro de Jerusalém: vocês estão fracos, vocês não têm divindade para proteger vocês, vocês não têm um exército que possa nos encarar, porque aqui somos muitos. Eram cerca de 185 mil soldados que ficaram em volta de Jerusalém. Mas irmãos, o que Rabsaque não sabia é que justamente naquele momento que Judá estava desfrutando da presença do verdadeiro, poderoso e imbatível Deus. Rabsaque não sabia disso, mas Ezequias sabia. Porque momentos antes, você olha em 2 Reis, capítulo 18, que é o mesmo contexto, Ezequias fez com que o povo de Judá se consagrasse a Deus. Ezequias levou o povo a buscar o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Mas a ação demoníaca de Rabsaque foi jogar na cara de todo o povo de Judá aquele passado horroroso que eu imagino que eles devem ter ficado envergonhados. Puxa vida, as nações sabiam que nós abandonamos o nosso verdadeiro Deus. Eles todos estão jogando na nossa cara que nós erramos, que nós fizemos deuses, que nós confiamos nesses deuses feitos por mãos. E agora está jogando na nossa cara o quanto nós erramos no nosso passado. Era isso que Rabsaque estava fazendo. Sabe o que eu tenho visto quando olho para isso aqui? Eu vejo que é assim que Satanás faz ainda hoje, na vida de muitas pessoas, e talvez esteja fazendo na sua nessa noite. Ele começa também a te fazer ficar refém do seu passado, a apontar o dedo para dizer: você agora está aqui na igreja, você já fez isso, você já fez aquilo, você fez cada coisa horrorosa na sua história, e agora você quer dar uma de santo dentro da igreja. E aí Satanás levanta pessoas exatamente para tentar suscitar aquilo que passou na sua vida, porque as pessoas nunca vão esquecer o que a gente fez, mas o nosso Deus sim, Ele vira a página da nossa vida, nos concede uma página em branco, e Ele escreve a mais linda história de amor pelo sangue de Jesus Cristo.
As pessoas não lembram de que Deus é Senhor poderoso. As pessoas só lembram do que nós fizemos. Não lembram do Deus que é misericordioso. Não lembram do Deus que é amor. Só lembram que nós estamos aqui fazendo um papel como um teatro. Nós erramos em tal época. Nós falhamos em tal momento. Imagine alguém chegar e falar assim: puxa vida, o Pedro vai ser pastor. Conta outra. Eu conheço o Pedro. O Pedro não é aquele que andava debaixo dos bancos aqui? Não é aquele que jogava bombinha? Não é aquele que apertava a campainha? Bom, não sei se você fazia isso não, Edivaldo deve saber, né? Não é aquele que fazia isso, fazia aquilo. Como pode? Agora vai ser pastor? As pessoas fazem isso. Meus irmãos, o que diz 2 Coríntios 5, versículo 17, se não me falha a memória, né? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, por quê? Tudo se fez novo. No momento que a pessoa recebe o chamado de Deus, Deus transforma a sua vida, o seu passado ficou apenas na história, porque tudo novo é feito pelas mãos do Senhor. Sabe, meus irmãos, talvez as pessoas estejam hoje julgando a sua família pelo passado de erro que a sua família cometeu. Talvez você tenha feito a sua família sofrer no passado. Você marido, você esposa, ou você filho. Quem sabe você pai falhou muito com os seus filhos. E talvez por uma decisão errada, o seu passado hoje familiar é um passado dolorido. A sua família está abalada. Talvez o seu cônjuge não te perdoou até hoje por aquilo que você fez no passado. Mesmo dizendo, não, eu te perdoo. Mas sempre quando surge um problema, qual é a primeira coisa que o cônjuge faz? Porque você já fez isso uma vez. Eu não consigo esquecer. Talvez os seus pais não te perdoaram pelo seu passado, por mais que você tenha pedido perdão. Talvez os seus filhos não conseguem te perdoar por aquilo que você fez no passado. Talvez os seus familiares não conseguem te perdoar por tudo aquilo que aconteceu. Talvez até mesmo o irmão em Cristo não te perdoou por algo que aconteceu no passado, no meio da igreja. E isso faz de você um refém do seu passado. E é nesse momento que Satanás age justamente como Rabsaque agiu. Fica jogando aquilo que aconteceu na nossa frente para nos humilhar. Será que você tem passado por isso? Eu quero dizer para você, pelo poder do nome de Jesus, independente se o seu passado foi horrível, se o seu passado foi cruel, se tudo aquilo que aconteceu foi uma mancha na sua vida, Deus em Cristo Jesus, pelo sangue derramado na cruz, te perdoou para sempre, e Ele quer que você saia nesta noite deste cativeiro para sempre, porque Ele te libertou, e se o Filho de Deus nos libertou, verdadeiramente nós somos livres. Meus irmãos, Rabsaque ficou insultando Judá e o Deus de Judá. Olha comigo o versículo 15, o que ele continua dizendo. Nem tampouco Ezequias faça vocês confiar no Senhor, dizendo que infalivelmente nos livrará o Senhor, esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. E olha o que ele diz no verso 16. Não dê ouvido para Ezequias não, ele está enganando vocês. Não dê ouvido não. Porque assim diz o rei da Síria: façam as pazes comigo e saí a mim, ou seja, peço o rei para abrir o portão, venham até mim, e vocês vão comer da sua vide, da sua figueira, vão beber cada um da sua água, da sua cisterna, até que eu venha, vos leve para uma terra semelhante à vossa, terra de trigo, de mosto, terra de pão, terra de vinhos. O que ele estava dizendo? Abre o portão, eu vou dar para vocês tudo do bom e do melhor. Vocês acham que eles iam fazer isso? 185 mil soldados armados, homens com as botas cheias de sangue, homens que tinham realmente crueldade na sua vida, oferecendo o melhor. É assim que Satanás trabalha. Que isso? Vem para cá, não tem problema não. Qual é o problema? Todo mundo faz. Não é isso que Satanás fez com Eva? Coma. Você não está com fome? Coma. O que Deus falou não é bem assim não. Deus mentiu para vocês. Meus irmãos, Satanás sempre quer oferecer algo melhor para a nossa vida, sempre quer fazer uma oferta para tentar ludibriar a nossa mente, para tentar nos enganar, e eles estavam ali agora. Imagine se o povo não confiasse em Ezequias, se o povo não confiasse no Senhor. Imagine se Ezequias, momentos antes, não tivesse levado o povo a rasgar o coração diante de Deus. Com certeza eles teriam sido derrotados aqui. Eles iriam amarrar Ezequias e falar: Ezequias, a gente não quer confiar em você, o camarada está lá pedindo para abrir o portão, a gente está perdido. E aí, olha o que diz o verso 18:
guardai-vos para que não vos engane quem? Ezequias, dizendo: o Senhor nos livrará. Porventura, os deuses das nações livraram cada um na sua terra das mãos do rei da Síria? O que ele está dizendo aqui? Até o reino do norte, que era irmão de vocês, os deuses dele não puderam ajudar diante de nós. Olha o verso 19: onde estão os deuses de Ramate e Arpade? Onde estão os deuses de Sevarfaim? Porventura livraram eles a Samaria ou Samaria da minha mão? O que eles estão dizendo? O reino do norte foi moleza. A gente chegou lá, invadiu e pegou todo mundo. E eles diziam que tinha um Deus poderoso. Olha o verso 20: quais dentre todos os deuses desses países livraram a sua terra das minhas mãos, para que o Senhor possa livrar Jerusalém das minhas mãos? Gente, isso é impressionante. Rabsaque zombou insistentemente de Deus. Rabsaque estava comparando Deus com os deuses dos outros povos que foram destruídos. Assim era a conquista daquela época. Quando uma nação invadia outra nação, o primeiro lugar que eles iam invadir e quebrar era o templo. Porque destruindo o templo, eles mostravam o seguinte: acabamos com o Deus de vocês. Se o Deus de vocês não protegeu vocês de nós, agora vocês estão perdidos, então vocês têm que se render logo. E o povo se rendia, porque sabia: os nossos deuses foram destruídos, nós também seremos. Então eles estão dizendo exatamente isso. Judá, vocês estão acreditando nesse tal Deus aí que Ezequias falou, mas não é esse Deus que Ezequias derrubou o altar? Meus irmãos, eu olho para esse texto e fico imaginando, pense em todo o exército do mundo inteiro, porque nessa época quem dominava o mundo era a Síria. Imagine vindo para cá a Rússia, vindo para cá a China, vindo para cá aquele doido lá do Kim Jong-un, da Coreia do Norte, vindo para cá Donald Trump, dando a mão em todo mundo, unificando o exército do mundo inteiro para atacar a cidade de Petrópolis. O que vocês acham? Eu vou aproveitar isso aí pela estrada velha, ó. Eu vou fugir desse lugar, Deus me livre, a gente vai ser esmagado. Só o Kim Jong-un já mata a gente. Era isso que estava acontecendo, irmãos. Era impossível. Judá nesta época, ali em Jerusalém, talvez tivesse no máximo 60 mil pessoas, talvez. 185 mil soldados, rangendo os dentes do lado de fora. Eles poderiam ter quebrado aquele portão e entrado, mas eles estavam querendo dizer o seguinte: entrega logo, para a gente poder entrar e acabar com isso. E aí, meus irmãos, por causa dessa autoconfiança militar da Síria, Rabsaque desafiou o povo a não confiar na palavra de Ezequiel. Vocês estão querendo dar crédito ao rei de vocês? Esse rei de vocês ainda fala que teme a esse tal de Deus, o Deus de Judá. Meus irmãos, eu olho aqui, eu fico pensando, se eu estivesse naquele muro, e você também, eu talvez iria falar: ô Ezequias, leva a mão não, hein? Mas olha, a situação está difícil. Você tem certeza mesmo que Deus está falando com você, que é para a gente enfrentar esse negócio? A gente está perdido. Ô Ezequias, eu tenho esposa, eu tenho filhos. Ezequias, eu acho que não dá não. Você não acha melhor fazer pazes com ele? Talvez nós poderíamos ter feito isso, mas quem sabe você não está fazendo isso hoje, porque você está simplesmente entregando os pontos diante das adversidades. Quem sabe nessa noite, por causa de um problema de saúde, por causa de um problema pessoal, relacional, financeiro, você esteja entregando os pontos e está dizendo: eu estou perdido, pastor, não tem saída para mim. Talvez você ache realmente que a sua vida não tenha mais sentido, não tenha mais esperança. Talvez você ache que tudo aquilo que estão falando de você é verdade, que a sua família não tem mais jeito, que o seu casamento não tem mais jeito, que não há esperança para a sua geração. Eu quero te dizer mais uma vez, em nome de Jesus: não aceite essas palavras do inferno. Porque Deus, quando olha para mim e para você, Ele não olha mais para o nosso passado, mas Ele olha para nós por meio do sangue de Jesus. Ele nos perdoou, Ele está dizendo: tenha bom ânimo, eu estou com vocês, tenham bom ânimo, eu estou fazendo algo novo, vocês não perceberam? Eu estarei com vocês, eu jamais vos abandonarei. O Senhor cuida da minha vida, Ele cuida da sua vida, e como disse Paulo muito bem, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você crê nisso? Sabe o que vai acontecer aqui ainda? Qual foi a outra estratégia de Rabsaque para tentar destruir, não só jogando o problema do passado? Ele começou a tentar jogar um contra o outro, criar divisão entre eles.
Irmãos, essa é a especialidade de Satanás. A coisa já não está boa, a situação está difícil, e aí ele começa a jogar um contra o outro. Ele começa a fazer divisão. Ele tentou jogar o povo contra o rei, começou a jogar o povo um contra o outro. É isso que está escrito aí no verso 15 e 16. Ele disse: olha, vocês estão dando ouvido a Ezequias? Ezequias vai enganar vocês. Não dê ouvidos. Você imagina se o povo falasse: é verdade, gente, é impossível, olha só, são muitos soldados, Ezequias está nos enganando. Gente, vamos nos rebelar contra Ezequias, vamos matar o rei e vamos abrir o portão. Ele tentou fazer isso, irmãos. Como Satanás é sujo. E eu pergunto a você: será que não é isso que aconteceu na sua vida? Você deixou Satanás criar divisão, jogar poeira na sua vida relacional, fazer da sua casa uma bagunça. Você aceitou as afrontas. É sempre interessante quando alguém chega: olha, queria te falar um negócio, mas olha, é uma coisa entre nós aqui, né? É que fulano fez isso, mas por favor, fica só entre nós. Qual é a sua intenção de ir até alguém para falar isso? Essa intenção não é divina, essa intenção é diabólica. Sabe por quê? Porque quando alguém faz algo errado, o que diz Mateus 18? Você corre para alguém e fala daquela pessoa, ou você vai na pessoa envolvida e fala com ela? É o que diz Mateus 18, não é isso? Se você vê o seu irmão pecando, o que você faz? Olha só o babado novo. O que você faz se você vê alguém pecando de acordo com Mateus 18? Vá até seu irmão que está em pecado e converse com ele. Se ele se arrependeu, acabou o problema. Se não, aí você chama umas 2 testemunhas para ir com você, não é assim? Meus irmãos, Satanás ama ver o circo pegar fogo. Principalmente quando o povo já estava com os ânimos alterados. O povo estava vendo que iriam ser mortos, destruídos. Eu vejo que isso acontece hoje. As pessoas estão vivendo em pé de guerra nas famílias, nas igrejas, por causa da ação diabólica de Satanás. Nós vamos entrar novamente em campanha política, e meus irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós para termos maturidade para lidar com isso. Porque por causa disso muitas igrejas se dividiram, muitas famílias se dividiram. Em nome de Jesus, nós temos que olhar para as situações do nosso país e do mundo pela óptica de Cristo, porque Cristo é amor. Cristo nos ajuda a entender que nós temos que amar as pessoas, mesmo que elas pensem diferente de nós. O foco é dizer que elas sem Cristo estão perdidas. Isso é o importante, não porque é de partido A ou partido B. É isso que Satanás faz. E as pessoas brigam mês após mês, ano após ano, e criam divisões. Talvez tenha aparecido também Rabsaqué na sua vida, Rabsaqué nas igrejas, que tem feito de tudo para criar um mal-estar no meio dos relacionamentos. E preste atenção nisso, queridos. Judá passou por tudo isso e não se abalou. Sabe por quê? Porque Judá confiou na ética e na moralidade do seu rei chamado Ezequias, que confiava no Deus imbatível. Judá entendeu que existia sim um Deus pela história que tinha acontecido desde o início da formação da nação. Eles não deram ouvidos a Rabsaqué, mas quem sabe você hoje está ouvindo Rabsaqué. Você está ouvindo aquele que ama criar contendas. Você conhece pessoas assim? Ela entra num lugar só para arrumar a confusão, depois ela tira o corpo fora e deixa a bomba lá, não é assim? Mas quem sabe você não seja um Rabsaqué? Não é você que está provocando contendas? Não é você que está criando problemas dentro da sua casa, sempre criticando alguém, sempre criticando nos bastidores? Cuidado, porque todo o papel da contenda vem de Satanás, e Rabsaqué era um instrumento do mal. E talvez esta noite alguém tenha te convidado para estar aqui nessa igreja, e você possa estar pensando: puxa vida, eu vim para a igreja, mas vão falar mal de mim porque eu estou numa igreja. Entenda uma coisa: você veio aqui porque o Espírito Santo de Deus é quem te trouxe neste lugar, para que você pudesse ser liberto do seu passado de dor, para que você pudesse não ter mais esta influência desses Rabsaqués da vida sobre a sua vida. Porque por mais que as pessoas possam zombar de você, a partir de hoje, na sua vida, você será mais do que vencedor em Cristo Jesus. Não haverá maldição sobre a sua história, porque você será de Jesus para sempre. Então não tenha medo, porque o Deus que plantou esta igreja é o mesmo Deus que salvou Judá, é o mesmo Deus que cuidará, fortalecerá sua vida, sua família, essa igreja para todo sempre. Meus irmãos, Deus é poderoso,
é o Deus que nos perdoa, é o Deus que faz nova todas as coisas. Ele tem poder para nos limpar do passado de dor, Ele tem poder para nos trazer a verdadeira cura. É por isso que nós precisamos esquecer tudo aquilo de errado que aconteceu e dizer: Senhor, eu entrego tudo nas Tuas mãos, porque eu creio que o Senhor me fez um homem novo, uma mulher nova, uma nova criatura. Eu louvo ao Teu nome. Eu hoje estou disposto a abandonar o meu cativeiro chamado passado. Você pode dizer isso comigo? Eu estou disposto, eu estou disposta a abandonar o cativeiro chamado passado. Segunda lição: se queremos superar as aflições desta vida, nós teremos que ter atitude humilde e imediatamente nos refugiar no melhor lugar do mundo. Qual é o melhor lugar do mundo? Na casa de Deus. Aonde está isso? Vá para o capítulo 37 agora, verso 1. Porque o capítulo 36 termina com as afrontas, com tudo aquilo que Rabsaque estava fazendo para inflamar o coração do povo. Mas agora, Ezequias ficou ali: meu Deus, o que eu faço? Eu agora estou recebendo ameaças, o meu povo está ouvindo tudo isso. Esse camarada levantou o passado do meu povo que errou realmente. E agora, qual é a atitude desse rei? Tendo Ezequias ouvido tudo isso, o que ele fez? Rasgou suas vestes, cobriu-se de pano de saco e diz o quê? Ó dia, ó céu, ó azar, que vida miserável eu tenho. Foi isso que ele fez? O que ele fez? Entrou na casa do Senhor. Vamos falar juntos? Entrou na casa do Senhor. Ah, queridos, Ezequias poderia ter questionado a Deus: Deus, peraí, por que eu estou passando por isso? Deus, você não reparou que momentos antes eu levei o povo a se santificar? Deus, eu quebrei os altares que incomodavam o Senhor, eu tenho te buscado de todo o coração. Senhor, por que eu tenho que passar por essa adversidade se eu estou te servindo com sinceridade? Ele poderia ter feito isso. Poderia ou não poderia? Poderia. Porque momentos antes ele fez o possível para o povo buscar a ter uma vida na presença do Senhor. Levou Judá a se consagrar ao Senhor. E como consequência não veio as bênçãos, veio a perseguição. Porque isso parece que é o mínimo que as pessoas esperam quando buscam a presença de Deus. Tem que vir só bênção. Não pode vir problemas, não pode vir dificuldades. Esse é um erro que muitos pregadores fazem. Como se vem para Jesus e volte a sorrir, igual o Colgate, né? E ponto final, você não vai ter problemas. Sabe qual é a questão? Quando você entrega a sua vida a Jesus, os problemas virão, mas você se tornará imbatível, porque maior é o que estará com você do que aquele que está no mundo. Você pode passar por lutas, decepções, frustrações, mas o Senhor Deus Todo-Poderoso sempre te colocará de pé para a glória dEle. Lutas são necessárias. Diz o texto que Ezequias então corre para a casa de Deus, se humilha, rasgou as vestes, jogou então agora cinzas. Ele está ali na presença de Deus dizendo: Senhor, quem sou eu? Eu posso ser rei de Judá, mas eu não sou ninguém. Eu vim aqui te buscar, Senhor. Eu estou aqui para te adorar, Senhor. Vocês conseguem imaginar? Talvez o povo pudesse pensar: Ezequias agora vai criar uma estratégia de guerra, vai reunir o seu exército. Ele simplesmente rasga as suas vestes, corre para a casa de Deus e agora lá ele vai consultar o nome do Senhor. Eu olho para esse texto e fico pensando: Ezequias, humanamente falando, não podia fazer mais nada. Mas será que hoje você se encontra como Ezequias? Será que hoje você também está nessa situação? Pastor, eu não tenho mais nada o que fazer. Pastor, humanamente falando, eu e minha família não sabemos para onde ir. Irmãos, há momentos que nós passamos por situações assim. A gente procura médicos, a gente roda para cá, roda para lá, procura ajuda aqui, ajuda ali. E chega um momento que a gente tem que fazer exatamente isso que a Bíblia nos ensina: entrar na casa do Senhor, buscar a face do Senhor e crer que do Senhor virá a nossa resposta. Meus irmãos, era impossível eles não ser derrotados. O diferencial de Ezequias, porque nesse momento de afronta, ele foi se humilhar não perante a Assíria, ele foi se humilhar diante do único digno e poderoso Senhor, El Shaddai, o Deus da igreja, hoje, o Deus imbatível de nossas vidas. Foi a confiança que Ezequias teve em Deus que foi a chave da sua vitória.
Quantas vezes você tem rasgado o seu coração diante de Deus? Quantas vezes diante das adversidades você está esperando que alguém vá lá, faça um pix na sua conta? Ou talvez que alguém vá lá e leve para você alguma coisa para você comer, ou chegue na sua casa oferecendo um emprego, porque isso talvez é o que vai trazer esperança para a sua vida. Mas quantas vezes você rasgou o coração e disse: Deus, eu não sei o que fazer, porém, os meus olhos estão firmes sempre no Senhor. A gente às vezes acha que a solução vai ser um pix. É bem-vindo? Mas isso vai resolver o seu problema para sempre? Não. A gente acha que o emprego vai resolver o nosso problema? Não. Muitas pessoas acham que um casamento, eu sonho em casar. Tá, mas você acha que o casamento vai fazer você ser a pessoa mais feliz da vida? Não. Conseguir fazer o seu curso vai te fazer ser a pessoa mais feliz da vida? Não. Ter um mestrado, doutorado, pós-doutorado vai te fazer ser a pessoa mais feliz da vida? Não. Somente Cristo é a razão absoluta da nossa vida. É isso que nós precisamos entender. Vamos lutar, vamos trabalhar, mas nós temos que confiar no Senhor e rasgar o nosso coração somente perante o Deus da nossa salvação. Meus irmãos, talvez hoje seja o dia de você confessar e dizer: Deus, eu estou realmente fraco na fé. Deus, eu estou desanimado. Deus, eu não estou acreditando mais que as coisas possam mudar. Eu não entendo como marido e esposa diariamente vão procurar conselhos em outras pessoas a não ser no Senhor. Como você quer ter um casamento abençoado se você abre o coração para todo mundo, para os seus amigos, para o terapeuta, para todo mundo, mas você não abre o coração para Deus? Você e sua esposa não ajoelham diante do Senhor, não lêem a palavra, não oram juntos, não choram juntos. Não tem como. Se não consegue confiar em Deus, o Deus que é o idealizador do casamento, o Deus que é o Senhor da família. Eu não entendo isso. Mas a pessoa está sempre na igreja, mas fica falando para todo mundo que a situação está difícil, mas nunca rasgou o coração para o Deus Todo-Poderoso. Se os irmãos olharem comigo, vejam que do verso 14 a 17, desse capítulo 37, diz que Ezequias recebe, enquanto ele foi lá falar com Deus, uma carta da Síria, porque jogaram uma carta lá para ele, e essa carta mais uma vez zombou de Deus, mais uma vez o afrontou, e Ezequias se entristeceu novamente e voltou a chorar na presença de Deus. Ele falou: Deus, faça justiça por nós. Deus, eu estou sendo um fraco como rei. Eu não sei nem mais o que falar para este povo. Meus irmãos, será que quando as coisas apertam em nossa vida, nós temos agido como Ezequias, que vai até a casa de Deus? Ou temos agido como outras pessoas que procuram esperança naquilo que o mundo tem oferecido? Irmãos, Ezequias me mostra que o extraordinário acontece no ordinário da vida, quando nós rasgamos o coração diante do Deus Todo-Poderoso. E quero dizer mais, esse Deus de Ezequias está aqui. Ele está do seu lado agora. Ele está dizendo: por que você está apavorado? Por que você está apavorada? Eu estou no controle absoluto da sua história. Não tenha medo, eu sou contigo. Será que alguém tem humilhado você e sua família e isso tem te dado medo? Alguém tem ferido você com palavras e isso está te dando medo? Alguém está te magoando e isso está te dando medo? Talvez o que o médico falou te deu medo e isso está causando em você uma falta de paz. Se nós queremos que Deus nos abençoe, se queremos que Deus nos dê a vitória, nós temos que nos humilhar, não perante todo o sistema deste mundo, temos que nos humilhar debaixo das potentes mãos do Senhor, porque no tempo certo Deus nos exaltará. Ele é Deus, é isso que a Bíblia nos ensina. Só Jesus pode nos exaltar. Meus irmãos, é isso que diz lá o Salmo 37, entregue o teu caminho ao Senhor, confie nele. Por quê? Porque o mais Ele fará. Você pode repetir isso comigo? Eu vou entregar o meu caminho ao Senhor, porque eu creio que o mais Ele fará. Essa foi a segunda lição. Ezequias foi se humilhar na casa de Deus. Não há melhor lugar para você buscar esperança e resposta do que aqui, na presença de Deus, na casa de Deus. Você está aqui na presença de Deus e Ele sabe o que você está passando. Apenas confie, entregue tudo nas mãos do Senhor, rasgue o teu coração, peça perdão pelos seus erros e Deus com certeza fará nova todas as coisas a partir desta noite. Você crê nisto? Aí vem a última lição.
Qual é o desfecho que nós vamos ver nesse texto? Se queremos superar as aflições dessa vida, nós temos que entender que ninguém que afronta o nosso Deus vencerá. Ninguém que zomba do nosso Deus vencerá. Vamos para o verso 33, olha o que diz ali. Por isso, assim diz o Senhor, ou seja, Deus responde agora o clamor de Ezequias quando ele rasgou o coração e as vestes lá no templo. O que Deus disse? Ele não entrará nessa cidade, ele não atirará aqui nenhuma flecha sequer, não virá diante dela com escudo, nem construirá rampas de cerco contra ela. Pelo caminho por onde veio, voltará. Não entrará nesta cidade, declara quem? O Senhor. E olha que coisa linda o verso 35, vamos ler? Eu defenderei esta cidade e a salvarei por amor de mim, por amor de Davi, meu servo. Irmãos, imaginem se Ezequias, rei de Judá, tivesse aceitado a afronta de Rabsaqué lá atrás. Imagine se ele falasse assim, não, peraí gente, eu sou rei, eu sou o líder de guerra deste lugar, desta nação, vocês podem abrir esse portão, porque eu vou tirar às claras essas humilhações. O que ia acontecer com Ezequias? Ele ia ser massacrado, Judá teria sido destruída, todas as famílias seriam mortas. Sabe o que eu aprendo com Ezequias? Às vezes nós temos essa mania, e quem sabe você não tem essa mania, e por isso que você está sofrendo hoje. Você quer tirar satisfação com as pessoas que falaram alguma coisa ou te feriram, e aí você acaba sofrendo, e você leva quem você ama a sofrer mais ainda. Você conhece gente assim que é estourada? Esbarrou no trânsito, já abre a porta, já quer partir para cima. Você conhece alguém assim? Alguém que quer resolver as coisas no grito, na briga, quer tirar satisfação, quer falar, comigo não é assim que fala não. Eu tenho sangue de Jesus, mas não tenho sangue de barata também não. Tem muita gente assim, sem paciência. Meus irmãos, nós erramos muito quando queremos agir com cabeça quente. E como tem pessoas agindo assim, e você talvez tenha essa falha. Você sempre vai resolver as coisas, e quando você não concorda, você já cresce, já se irrita, já fica vermelho, já começa a brigar e a criticar. E aí você toma uma decisão precipitada. Por causa da arrogância, você fala aquilo que não deveria ter falado. Será que deu para você entender o que Ezequias fez? Ezequias poderia muito bem ter mostrado para o povo, eu sou rei, eu sou guerreiro, eu sou um líder de exemplo, eu vou morrer, mas pelo menos eu vou morrer lutando. O povo vai ver que aqui não tinha nenhum covarde não. O que Ezequias faz quando começam a zombar dele? Ele rasga as vestes, o pessoal fala, peraí Ezequias, eu pensei que você ia fazer alguma coisa, vai rasgar as vestes, vai se humilhar agora quem está perdido mesmo. Meus irmãos, pense comigo, mais de 185 mil soldados na porta, zombando, humilhando deles e falando em hebraico. Você pode ler o texto todo, vai ver. Eles falavam em hebraico para o povo de Judá entender. Só que como Ezequias escolheu a melhor opção, Ezequias entendeu que ninguém que afronta o seu Deus poderia vencer. Ele estava convicto disso. Eu não vou vencer essa batalha. Quem vai vencer é o Deus de Judá, é o Deus da minha salvação. Ah, meus irmãos, talvez essa noite você e a sua casa poderão experimentar o livramento de Deus, porque Deus está dizendo para você agora, eu quero ser o Senhor absoluto da sua vida. Eu quero entrar na sua vida para ser Senhor da sua vida, da sua família. Eu quero restaurar a sua história, mas joga o seu orgulho por terra. Pare de ficar batendo no peito dizendo que você sabe o que você está falando, sempre é você que tem a razão. Ninguém tem razão, é só você. Largue de ser arrogante. Entenda uma coisa, há momentos que você precisa recuar e parar de falar e dizer, Senhor, usa a minha vida como bálsamo na vida dos outros. Como que as pessoas nos conhecem no dia a dia? Ali vai um esquentadinho, ali vai uma barraqueira. Você consegue imaginar? Você imagina? Você vai fazer visita na casa de alguém, como eu fiz em São Paulo, meu primeiro ministério, sem conhecer ninguém, fui perguntar onde estava fulano de tal. Aí falou assim, olha, se é quem eu estou pensando, é uma barraqueira que mora ali. E eu falei assim, não pode ser. Quando eu cheguei lá naquela casa, ou de casa, era ela. E aí eu perguntei, por que te chamaram de barraqueira? Quem que falou isso? Me fala agora, pastor. Estão pensando o quê? Eu falei, agora eu já entendi. Nós temos muito que conversar, minha irmã. E graças a Deus que antes de falecer, ela estava muito quebrantada e submissa ao nome do Senhor. Será que há quebrantamento em nosso coração?
Talvez seja esta a chave da sua vitória. Você ser mais humilde, se quebrantar e entender o seguinte: há batalhas que não são nossas, há batalhas que são espirituais, e nós temos que estar conectados com Deus, porque é Ele que lutará a nossa luta. Sabe o que vai acontecer? Ezequias vai fazer uma coisa doida. Falei: meu povo, falei com Deus agora, e está o povo lá fora, vamos invadir, vocês vão morrer, vocês vão ser massacrados. Gente, peraí, para de ouvir lá, vem cá. Vão para casa, coloque o pijaminha, vão dormir. Você imagina se você fosse um súdito do rei Ezequias? Ele está doido. O homem embebiram toda a cabeça. Vão para casa dormir. Vão para casa dormir. Vamos descansar. Vamos fazer valer os Salmos 4:8. Em paz me deitarei e dormirei. Por quê? Só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Aleluia. Ele falou: meu povo, não temos mais o que fazer. Agora, nesse momento, o que nós tínhamos que fazer, fizemos. Buscamos a Deus, rasgamos o coração, confiamos no Senhor, então vamos demonstrar essa confiança. Vamos cada um para a sua casa, eu também vou. Eu estou muito cansado. E o povo lá, esbravejando, querendo invadir. Olha o verso 36. Enquanto isso, que eles foram tirar uma soneca, porque não tinha mais o que fazer, é confiar de verdade em Deus. O que diz o verso 36? O anjo do Senhor saiu e matou 185.000 homens no acampamento assírio. Quando o povo se levantou na manhã seguinte: não é que a gente está vivo, gente? Olha só, o rei mandou a gente dormir. Ih, gente, está um silêncio lá fora. Foi todo mundo para o muro de Jerusalém. O que eles viram? Está aí no texto. Só havia cadáveres. E assim, Senaqueribe, rei da Síria, fugiu do acampamento. Por quê? Porque ele estava ali, quando ele viu que os 185 morreram, ele ia ficar lá sozinho fazendo o quê? Fugiu. Rabsaque, o resto do povo estava tudo morto. Quem que matou? O anjo do Senhor. Alguns acreditam que o anjo do Senhor levantou ratos naquela noite e eles morreram por peste bubônica. Não sabemos disso. Isso são falácias. Uma coisa é certa: Deus agiu de forma sobrenatural. O que aconteceu com quem afrontou a Deus? Foi derrotado, fugiu. E diz que Senaqueribe voltou para onde? Para Nínive, capital da Síria. E lá ele ficou. Sabe o que é impressionante? Judá não moveu um dedo sequer para lutar contra aqueles que os afrontaram. Mas quem lutou a luta deles foi o anjo de Deus, foi o Deus Todo-Poderoso. Você consegue entender que Deus luta a nossa luta? E tem mais. Senaqueribe era um homem maligno, porque mandou Rabsaque fazer tudo aquilo e ia zombar de Deus. Ele não cria em Deus e nem queria saber de Deus na sua vida e na sua família. E prova disso, que na hora que ele volta humilhado, sozinho, todo o seu exército morto, que ele mais precisava da ajuda da sua família, dos seus próprios filhos, o que os seus filhos fizeram com seu paizão, rei da Síria? Papai, vem cá, queremos te dar um abraço. Fica triste não, papai, vamos recomeçar. O texto diz que eles fizeram o que com o pai? Mataram o pai por causa do poder. Isto é fruto de uma família sem Deus. Só há rancor, só há disputa, só há ódio, só há intriga, só há cobiça. É um querendo o fígado do outro. Olha comigo o verso 38. Certo dia, quando estava adorando no templo seu Deus, era o Deus de Judá? Era o Deus Todo-Poderoso? Qual o nome do Deus dele? Nisroque. O Deus, uma divindade assíria babilônica. Diz que os seus filhos, Adrameleque, Sarezer, o feriram O pai estava ali adorando, gente. Imagine que ele estava ajoelhado adorando o Deus Nisroque e pedindo a ele: nos ajuda, por favor, me dê uma saída. E naquele momento os filhos mataram o próprio pai, o grande rei Senaqueribe, rei da Síria. E diz que fugiram para a terra de Ararate. E o seu filho Esaradom foi o seu sucessor ali naquela terra da Síria. Sabe, meus irmãos, quando nós entendermos de verdade que ninguém pode afrontar o Deus do céu, a batalha de nossa família não será mais nossa. A nossa batalha pertencerá ao Senhor. Imagine você e sua família com todos os seus problemas, poderem sair daqui nessa noite, chegar em casa: gente, vamos orar, agora vamos dormir, como diz o Salmos 4:8, e vamos crer que do céu virá a nossa resposta e nós vamos confiar nisso.
de você poder ir para casa nesta noite tranquilo e dormir sabendo que você não vai temer nada, porque o Todo-Poderoso é o seu amigo, que o Todo-Poderoso está cuidando de todos os detalhes. Talvez você já chegou várias vezes perto de Jesus, talvez você já veio várias vezes na igreja, mas na hora de um apelo você ficou meio incomodado, não quis levantar a mão, ou ficou com vergonha de vir à frente e entregar-se publicamente aos pés de Jesus. Talvez por ver muita gente na igreja, você tenha ficado um pouco desanimado ou envergonhado, porque você está com medo de enfrentar o olhar das pessoas. Entenda uma coisa, todos que aqui estão vão vibrar, vão adorar a Deus por ver você vindo à frente dizendo: Senhor, aqui está a minha vida, Senhor, abençoe a minha família, Senhor, eu não temo nada, porque o Senhor está comigo, eu entrego a minha vida a Ti, porque eu creio que Tu és o único mediador que me leva ao Pai. Ó Jesus, eu entrego a minha vida nas Tuas mãos, eu confio toda a minha adversidade nas Tuas mãos. Ele quer fazer isso com você, então não tenha medo, confie no Senhor. O seu problema pode ser quase que impossível, Deus é o Deus do impossível. Talvez você esteja com uma dor na sua alma, há um vazio no seu coração, talvez você esteja ferido por causa do passado, que você cometeu muitos erros, talvez você está com uma vida marcada pela inveja de alguém, e você está chateado, você está com ódio, você quer vingança. Em nome de Jesus, faça como Ezequias fez, rompa um caminho com ousadia nessa tribulação, e diga: Senhor, aqui estou na frente dizendo: eu preciso de Ti, eu não tenho mais aonde recorrer, eu só confio no Senhor, o Deus desta igreja, o Deus de Ezequias, o Deus de Judá, o Deus da minha salvação. Eu convido a igreja a ficar em pé, e eu quero convidar você a crer que há esperança em Cristo, há esperança para a sua vida. Quando tudo parecer perdido, há esperança. Se você rasgar o seu coração diante de Deus, pedir perdão pelos seus erros, dizer: Senhor, eu quero ser um marido melhor, eu quero ser uma esposa melhor, eu quero ser um filho melhor, uma filha melhor. Senhor, eu preciso ser um pai melhor, uma mãe melhor. Senhor, eu quero que as pessoas vejam em mim a presença do Senhor nesse momento de adversidade. Eu confio em Ti, Senhor. Se esse é o desejo do teu coração, se a situação é impossível aos seus olhos, entregue tudo nas mãos de Jesus Cristo. O Deus de Ezequias está aqui. Ele te trouxe neste lugar para fazer de você uma nova vida, para recomeçar a história da sua vida. Enquanto nós estivermos cantando esta música, fala muito ao coração. Essa música falou muito ao meu coração na UTI, enquanto estava ali no Santa Teresa, e Deus mostrou claramente: não tenha medo, eu sou teu amigo, eu cuido, e eu cuidarei da sua família para sempre. Descanse no Senhor, Ele é o Deus da nossa salvação. Então vem aqui à frente, diga: Senhor, aqui estou, arrebentado, machucado, sem esperança, mas como Ezequias, eu rasgo meu coração diante de Ti, eu confio em Ti, eu entrego tudo nas Tuas mãos, Senhor. Se esse é o seu desejo, então venha, eu quero orar por você. Saia do seu lugar, enfrente essa barreira, venha. O Senhor conhece você, o Senhor sabe do que você tem passado. Descanse no Senhor, Ele te trouxe aqui para uma nova experiência, uma nova vida. Talvez você precise se reconciliar com Deus, você está afastado do Evangelho, então venha. Diga: Deus, eu não quero mais viver longe de Ti, o meu prazer, Senhor, está na Tua casa, e aqui vou viver para sempre. Então venha, esta é a noite, há esperança para a sua vida. Diga: eu sei que eu não estou sozinho, o Todo-Poderoso, Ele é meu amigo. Venha, pode sair do seu lugar, rompa essa barreira do constrangimento, da vergonha. Eu quero orar por você, então venha. Essa é noite de restauração, essa é noite do recomeço, é noite de perdão. O Senhor quer fazer isso. Então vem, em nome de Jesus. Se tudo escurecer, venha. E parecer que eu não vou sobreviver, se o meu coração
manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Você crê nisso? Vem aqui à frente. Deus fala contigo, venha. Essa oportunidade vai passar, venha. Não tenha vergonha. Deus quer fazer nova todas as coisas, venha. Louve ao Senhor. Sempre cuidará de mim. Você crê nisso? Então louve ao Senhor. Diga: nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Só a igreja, nada temerei. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Você pode crer, você pode descansar no Senhor, entregar sua vida ao Senhor, confiar que tudo Ele fará. Há coisas que nós temos que fazer, a nossa parte precisamos fazer: pedir perdão, cuidar da nossa saúde, ir ao médico, procurar um emprego, nos qualificar para ter algo melhor no futuro. Mas existem coisas que só cabe o nosso Deus resolver, coisas que estão no sobrenatural. E talvez seja este o momento de você confiar em Deus de verdade, de não ser apenas alguém que entrou num culto e foi embora para sua casa, mas de poder rasgar o coração e dizer: Deus, eu não sei mais o que fazer na minha vida, eu não sei mais onde procurar por solução. Por isso eu estou te buscando, porque eu sei que eu fiz o que eu pude humanamente falando, mas agora está fora da minha alçada, e eu confio no Senhor. Tu és o Deus da minha salvação. Diga para Deus então: Deus, eu não vou temer mal algum, porque Tu estás comigo. Mas o Senhor quer que você rompa esta barreira e venha aqui e se coloque diante dEle. Eu quero orar por você. Se você sente isso diante de Deus, coloque a sua vida inteiramente nas mãos do Senhor. Se você precisa pedir perdão, peça perdão. Mas este é o seu momento que Deus está te dando, um recomeçar da sua história. Ele tem poder para isso, e Ele te trouxe até aqui para isso. Esqueça o seu passado, comece a olhar para aquilo que o Senhor está fazendo e continuará fazendo. Tenha uma vida em que você possa crer que Deus é o Senhor da sua vitória. Se Deus tem falado ao teu coração, vem aqui agora, eu quero orar por você, em nome de Jesus. Deus, eu quero te agradecer. Senhor, eu fico pensando como Ezequias estava sentindo ali, depois de ter procurado fazer o que era correto, depois de ter purificado Judá de toda a idolatria que seu pai Acais tinha feito. Agora ele passou, ó Deus, por uma prova tremenda, uma prova de fé, que ele pôde, ó Deus, naquele momento, correr, não em desespero, Senhor. Ó Deus, ele correu diretamente para a tua casa, ali ele rasgou as vestes, o coração diante do Senhor. E ó Deus, o Senhor viu no coração dele sinceridade. Obrigado, Senhor, porque o Senhor respondeu à oração de Ezequias. Obrigado, ó Deus, porque Judá foi livre naquele momento. Obrigado, Senhor, porque eles puderam ir para casa e dormir naquela noite de afronta, naquela noite terrível de medo e de dor. Eles puderam, ó Deus, descansar, porque eles entenderam que o Senhor é que faria eles descansar em segurança. Obrigado, Senhor, porque Judá não moveu um dedo sequer, porque o Senhor lutou a luta deles. Louvado seja o teu nome. Obrigado, Senhor, porque Tu és o Deus que luta a nossa luta.
Tu és o Deus que age naquilo que para nós é impossível. Obrigado, Senhor, porque nada é irrecuperável para Ti. Louvado seja o Teu nome. Eu peço a Tua bênção, Senhor, sobre todas as vidas que aqui vieram, e coloco-as diante do Senhor, crendo, Senhor, crendo que o Senhor estará concedendo agora uma nova página, para escrever uma nova e linda história em suas vidas, para que tudo isso seja para o louvor, para a glória do nome de Jesus Cristo. Meu Deus, leva-nos em paz para os nossos lares esta noite. Conceda-nos, Senhor, uma semana de muitos desafios, sim, de muitas lutas, sim, mas da certeza de que seremos vitoriosos em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, por todos que aqui vieram nesta noite. Talvez, Senhor, hajam pessoas pelas redes sociais que estão agora também, ó Deus, se entregando diante de Ti. Tu és um Deus onipresente. Ó Deus, derrama o bálsamo sobre esses corações, para que todos possam sentir nesta noite que o Senhor é um Deus presente. Tu és o Todo-Poderoso, Tu és o nosso amigo, o nosso Salvador. Eu faço esta oração, Senhor, agradecido, e eu Te louvo, em nome de Jesus Cristo, a razão da nossa vida. E por isso, Senhor, eu desejo que o Teu grande amor, que a graça maravilhosa do Teu Filho Jesus e que a consolação do Teu Espírito Santo esteja com Teu povo aqui e espalhado por este mundo, hoje e para sempre. Amém. Pode dar um abraço em duas pessoas que você ainda não abraçou. Diga: o Senhor está contigo. Não tenha medo, o Senhor está contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Antes de nós estarmos encerrando aqui, adorando ao Senhor, eu quero convidar você, depois desse abraço tão gostoso, de desejar as bênçãos de Deus, a tomar o seu lugar. E quero fazer 2 convites especiais para você. Você gosta de convite especial? Gosta? Então preste atenção. Quarta-feira que vem, o nosso culto vai começar às 19 horas. Por quê? Porque quarta-feira que vem eu estarei dando o penúltimo estudo do Apocalipse. Penúltimo. Estamos há mais de um ano estudando Apocalipse. E quarta-feira eu estarei falando o capítulo 20. E o capítulo 20 é o capítulo mais polêmico de todo o livro do Apocalipse. É o livro que fala sobre o milênio. E aí? Nós somos pré-milenistas, amilenistas, pós-milenistas. Que negócio é esse, né? O que vai acontecer? O que está acontecendo? Eu procurarei explicar bem tranquilo e detalhadamente na quarta-feira o capítulo 20 de Apocalipse. Eu conto com você. Por isso, para não ficar correndo, nós vamos começar às 19 horas o nosso penúltimo estudo no Apocalipse, que para mim foi uma bênção poder novamente estudar este livro tão marcante que traz tanta esperança para nós. Mas também eu quero convidar você, além desse curso que nós estamos tendo do Apocalipse, para na outra quinta, dia 28, né, irmão João Carlos, participar, aqueles irmãos que amam participar desses encontros que trabalham, falando um pouquinho sobre investimento. O CNV é Construindo Negócios de Valor, né? É um projeto que eu coloquei diante de Deus, chamei o irmão João Carlos para estarmos orando por isso, a fim de que a gente pudesse falar da graça e do amor de Jesus para os empresários daqui desta cidade, a começar desta rua, e também dando ferramentas para que eles possam saber lidar com seus negócios. E agora na outra quinta, que é dia 28, nós vamos ter aqui um empresário evangélico que é o dono da rede Terefrutas, não é isso? Ele é um servo de Deus, tem mais de 10 unidades, não é isso? 12 unidades, um homem abençoado por Deus, e você pode entrar no Terefrutas, você vai estar sempre ouvindo uma música evangélica, que normalmente eles colocam lá durante o dia todo, e ele vai estar falando como que Deus trabalhou na vida dele, ele consagrando os seus negócios ao Senhor, como diz Provérbios 16:3, consagra ao Senhor tudo o que você faz, e os seus projetos serão bem-sucedidos. Então, se você puder, anote na sua agenda, dia 28 de agosto, às 19 horas, aqui na igreja, nós teremos a presença, eu esqueci só o nome dele, João Marcos, né, que é o dono da rede de Terefrutas, que vai falar como Deus o abençoou e como nós podemos também consagrar a Deus aquilo que nós possuímos. O Senhor não é contra ter algum recurso e riquezas, o Senhor é contra quando a riqueza domina a nossa vida. Então estão aí esses 2 convites. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua semana, em nome de Jesus.